Olá, turma, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso material falando sobre Roma. Nas nossas aulas anteriores, a gente fez um arco ali para conseguir compreender a Grécia Antiga. Então a gente viu todo um processo de formação, estruturação. Hoje a gente começa a falar sobre Roma, tá? Na aula de hoje a gente vai analisar alguns aspectos mais conceituais, entender sobre a localização, a formação, ver algumas narrativas relacionadas a Roma, ver ali as fases que se a gente usa geralmente para estar estudando a Roma Antiga, a sociedade como um todo, e a gente tem uma pequena atividade. É um material bem simples a aula de hoje, vocês vão estar vendo aí, não tem mistério nenhum, porque é uma aula mais introdutória, né? Nas próximas a gente vai seguindo. O foco de hoje também é mais para a gente entender o que é uma monarquia em Roma, né? Que é um dos nossos debates da aula de hoje. Mas seguindo, tá? Primeiramente, quando a gente fala de Roma, estamos falando de uma região ali na Península Itálica. Essa região da Península Itálica que vocês estão vendo, durante muitos anos, ela foi é, moradia de diferentes povos. Então nós tínhamos aí gregos, etruscos, cartagineses, latinos, itálicos, todos esses povos vivendo nessa região. E era uma região muito disputada, porque nós tínhamos vários rios, como o rio Tibre, não é o Tigre, não confundam. Rio Tibre, o rio Arno, o rio Pó. Então, nós temos diferentes rios e nós temos uma região, uma península aqui, como vocês podem ver, que faz um contato direto com o mar Mediterrâneo. Então, nós tínhamos uma vazante aí para relações comerciais com povos de diferentes outros lugares. Então, era uma região muito disputada. Aí vocês podem estar falando assim, oxente, professor, gregos? Mas os gregos a gente já estudou, né? Um povo mais antigo. Vamos, olha, a gente tem que entender aqui, deixar isso muito claro, tá? Os romanos, eles aprenderam muita coisa com contato com os gregos, tá? Os gregos, lembrem em outras aulas que nós tivemos aí, acho que foi, se eu não estiver enganado, na segunda aula nossa, tá? Os gregos, eles estabeleceram colônia em diferentes pontos do Mediterrâneo. Eles tiveram cidades ali, cidades-estado em diferentes locais do Mediterrâneo, onde eles puderam levar sua cultura, suas práticas. Então a gente não pode pensar na sociedade grega isolada. Lembrem-se que as sociedades, as cidades-estados gregas, elas possuíam uma certa dependência entre elas, tá bem? A gente não pode pensar numa unidade. Então, com o passar dos anos, esse contato com outras culturas e outras sociedades expandiu muitas ideias dos gregos, o que fez também com que eles absorvessem muita coisa também em contato com outros povos. Que foi o que a gente viu sobre o contato com o alfabeto fenício. Cartago, aí, por exemplo, é uma das colônias dos fenícios que se expandiu muito, tá, chegando a ter grandes dimensões. Então, a gente precisa saber dividir cada coisa. Então, os romanos eles vão se desenvolver nesse espaço, mas dentro de outras características. Outra coisa importante: quando falamos de Roma, estamos falando de uma sociedade que surgiu através do contato de povos latinos. Então, esses povos latinos vão se unir e a gente vai ver o desenvolvimento de Roma, tá bem? É outra particularidade que a gente tem que se atentar quando vamos falar sobre Roma. Roma, durante muito tempo, ou o que a gente entende por Roma, por muito tempo ela foi dominada pelos povos etruscos. Na verdade, a Península Itálica, boa parte dela, durante muitos anos, foi dominada pelos povos etruscos. Tempos depois, ali, é que a gente vai ter todo um processo de modificação, mas isso fica para nossa aula de República, tá? Isso fica para nossa aula quando formos falar um pouquinho sobre a República Romana. A região de Roma ela vai se desenvolver ali no Lácio, através dessa junção desses povos latinos, como eu já havia falado para vocês. Tranquilo? Então a gente vai seguindo aqui. Essa explicação que eu estou dando para vocês é uma explicação mais científica de como Roma surgiu através dos estudos que foram feitos e tudo mais. Só que durante muito tempo os romanos eles utilizavam do mito para tentar explicar sua fundação. Essa imagem vocês acham ela facilmente no Google e ela está diretamente associada ao mito da formação de Roma. Existe um livro, um conto chamado A Eneida, que conta as aventuras de Enéas ali, que vai estar falando necessariamente sobre a formação dos povos romanos, o mito da fundação de Roma. Nessa narrativa histórica, se diz que um rei de Alba Longa, através de algumas disputas políticas ali, ele vai acabar sendo preso pelo irmão e o irmão ele vai começar a
a colocar algumas imposições nesse meio tempo aí. E aí vira todo um processo administrativo bem complicado. Nesse tempo ele acaba prendendo também a sua sobrinha, né, a filha do rei, e através desse golpe, para que ela também não gerasse filhos, que ele tinha muito medo que isso acontecesse. O deus Júpiter, porque, como eu falei, é um mito, então aqui a gente tem toda uma narrativa envolvendo deuses, divindades, é toda uma construção, né? Vendo essa situação, ele engravida a princesa, o, o tio dela vendo toda essa situação, pega as crianças quando elas nascem, coloca em um cesto e joga pelo rio Tibre, e essas crianças vão ser encontradas depois por um camponês. Detalhe, essas crianças elas vão ser encontradas primeiro por uma loba, que vai resgatar e vai começar a alimentar essas crianças. Por isso que vocês veem essa imagem aí. Depois, essas crianças vão ser encontradas ali nessa situação por esse camponês, que vai pegá-las e criá-las. Essas crianças vão receber o nome de Rômulo e Remo. Muito tempo vai passar, essas crianças vão crescer, e aquele homem que as criou, em um momento da narrativa, vai acabar contando a real história deles, e eles vão acabar voltando para sua cidade. Lá, eles acabam matando o tio, liberam o seu avô, no caso o rei, a princesa, que no caso é a mãe deles também, e como premiação ali eles ganham direito a um território, eles recebem várias honrarias nesse um território. E aí eles vão acabar se situando em qual local melhor seria para se construir. Pedem ajuda aos deuses e através de alguns excessos de ciúme, algumas intrigas entre os irmãos, Rômulo acaba matando Remo. E aí a gente vai perceber o surgimento de Roma quando assim Rômulo funda a cidade. Aí a história ela continua. Mas é uma narrativa muito interessante que os romanos eles utilizaram durante muito tempo para justificar a sua força guerreira, que eles eram descendentes de Júpiter, né, do deus Júpiter, e por aí se segue. É sempre uma narrativa contada por esses povos para se tentar entender melhor a formação de Roma. Seguindo, tá? A história de Roma ela é geralmente dividida em três períodos. Nós temos a monarquia, a república e o império. A monarquia é o período em que Roma era governada por reis. Durante a monarquia romana, boa parte dos seus reis, melhor dizendo, os reis de Roma, eram etruscos, porque lembrem-se que os etruscos dominaram Roma durante muito tempo. Né? Então, durante essa época, muitas obras públicas foram realizadas. Construção de aquedutos, de vazantes, de escoadouros. Os etruscos, dentro desse período de dominação, eles desenvolveram técnicas de irrigação. Então, tudo isso muito particular do período, tá? De drenagem, de pântanos, entre outras coisas. A construção de abóbadas, de arcos também, portos. Tudo isso foi no período etrusco. Né? Depois nós vamos ter a República, que é quando a gente tem o fim, ali o fim do governo de Tarquínio, o último rei etrusco, a gente inicia a República Romana, que aí ela vai ser governada por magistrados. Uma característica da monarquia, né? O rei ele não reinava, ele não governava só, ele tinha toda a sua base, que era formada por esses magistrados aí. E existia toda uma divisão política em Roma por causa dessas situações, né? Uma coisa bem particular do período, tá? E nós tínhamos depois disso, nós vamos ter com o fim da República o Império, que algumas pessoas dividem entre Alto Império e Baixo Império, que é outro período de grande expansão, de expressão da história romana, tá bom? Que a gente também vai estar estudando, trabalhando isso melhor nas aulas futuras. A sociedade romana ela possui uma divisão bem particular. Nós vamos ter os patrícios, que é a camada mais alta da sociedade romana, que geralmente eram os patrícios que ocupavam os cargos políticos, eram os patrícios que possuíam o maior número de terras, de escravos. Os patrícios diziam descendentes dos primeiros romanos, por isso que eles se diziam detentores dos direitos. Abaixo dos patrícios nós temos os plebeus, que a maioria da população geralmente são artesãos, comerciantes, agricultores, pequenos camponeses. Essa camada dos plebeus, assim podemos dizer, muitas vezes eram formados por descendentes de povos estrangeiros, que acabaram se situando ali em Roma. Nós temos os clientes, que eram pessoas que trabalhavam para os patrícios, eram protegidos dos patrícios, né? Eram pessoas que viviam ali à base deles. Quanto maior o número de clientes um patrício tinha, mais poderoso ele era. Isso era outra característica. E nós tínhamos os escravos,
que aí a gente já tem a parte mais baixa ali da sociedade romana, tá? Muitos eram plebeus empobrecidos que acabaram sendo escravos por dívida, né? E futuramente, quando Roma se expande, esses escravos eles vão acabar surgindo ali com os conflitos, escravos de guerra, né? Futuramente, os plebeus vão conseguir muitos direitos políticos, isso é uma coisa que a gente vai estar identificando. Mas no início da República e na monarquia, os plebeus não tinham direitos políticos nem voz na produção. E a gente tem uma atividadezinha, coisa bem simples, duas questõezinhas, vocês fazem bem fácil e estamos aí, tá? Obrigado e até mais.